Lição número 992. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أزكى صلاة وأتم تسليم وبعد. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه البخاري. وفي رواية أيضا عن البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم إنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Prezados irmãos e irmãs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sendo hoje primeiro dia do mês de Sha'ban, o mês em que segue, após este mês, temos o mês de Ramadã. Portanto, temos que saber que o profeta sallallahu alaihi wasallam neste mês jejuava bastante, e conforme as narrações de Aisha radiallahu anha, vem claramente onde ela diz que o profeta sallallahu alaihi wasallam jejuava muito, até que pensávamos que ele não pararia de jejuar, pois ele parava de jejuar. Portanto, quer dizer, este intervalo, ele depois tinha o mês de Ramadã. Portanto, parava para as pessoas não pensarem que ele tinha que, o jejum do Sha'ban todo tinha que ser feito, mas de acordo com outras narrações, o profeta sallallahu alaihi wasallam jejuava tanto no mês de Sha'ban. Portanto, é um mês também que nós vamos nos preparando para o mês de Ramadã, o abençoado mês de Ramadã, e um mês em que depois cumpre-se com um dos pilares do Islã. Não só, hoje é um dia abençoado, um dia sagrado para Ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, conforme o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: فَأَكْثِرُوا عَلِيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ. O profeta pediu que nós fizéssemos muito salat e salam para ele, dizer sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Várias formas que nós podemos utilizar para enviar bênçãos ao profeta sallallahu alaihi wasallam, porque quem assim fizer, ele terá a intercessão do profeta sallallahu alaihi wasallam no dia do juízo final. Portanto, na lição de hoje nós vamos falar acerca de perguntas exageradas, perguntas que a pessoa vai colocando com uma certa forma de exagero. Portanto, este tipo de pergunta o profeta sallallahu alaihi wasallam proibiu. E não só aquelas perguntas que, quando forem esclarecidas, nós não iremos nos sentir bem. Portanto, certas coisas vão ficar claras que vão nos deixar amargurados. Esse tipo de pergunta nós não podemos fazer. E Allah subhanahu wa ta'ala diz no Coran: "La tas'alu an ashya'a in tubda lakum tasu'ukum." Não fazem perguntas que, quando forem esclarecidas, vocês não vão gostar. E nós vamos aqui deparar no hadith perguntas algumas perguntas que alguns sahabas fizeram ao profeta sallallahu alaihi wasallam, que depois não se deram bem por causa da pergunta que colocaram. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, conforme o hadith vem no Sahih al-Bukhari, na autoria de Sa'd ibn Abi Waqas radiyallahu anhu, ele diz, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Inna a'zama al-muslimina jurman." A grande injustiça que alguém pode cometer para os muçulmanos: Man sa'ala an shay'in lam yuharram. Aquele que pergunta algo, não é, que não foi feito haram. Pergunta ao profeta sallallahu alaihi wasallam acerca de uma coisa que não é haram, e depois, por causa da pergunta dele, Allah faz aquela coisa se tornar haram. فَحُرِّمَ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ. E a coisa torna-se haram por causa da questão que ele colocou, por causa da pergunta que ele colocou, e a coisa torna-se haram. O profeta sallallahu alaihi wasallam, em várias situações, deixou até de praticar, de fazer uma coisa permissível, para evitar com que uma certa coisa fosse prescrita, uma certa coisa que fosse facultativa se tornasse a norma. O profeta sallallahu alaihi wasallam deixou de fazer. São várias coisas que o profeta sallallahu alaihi wasallam deixou de fazer, com receio daquilo ser legislado como algo obrigatório
para o Ummah. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz, só para dar exemplo, ele diz, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz no hadith que foi classificado, obviamente, como um hadith autêntico, quando o profeta fazia salat tarawih, não é? Fazia individualmente, e algumas pessoas juntavam, quando se aperceberam, juntaram-se ao profeta sallallahu alaihi wasallam no masjid. O profeta fez no primeiro dia, fez no segundo dia, fez no terceiro dia. No quarto dia, as pessoas o número de pessoas foi ainda aumentando. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam deixou de fazer e disse: não é que eu não me apercebi que vocês estavam no masjid, mas eu deixei de sair para que este salat não fosse tornado obrigatório para vocês. Nota a narração, nós vamos encontrar exemplos similares, e a questão de siwak, o miswak. O profeta disse: eu não tivesse o receio de dificultar, outra narração de que fosse prescrito até para vocês, eu ordenaria vocês usarem miswak, a escova, né, dental que nós usamos, aquela raiz, miswak. O profeta sallallahu alaihi wasallam se ordenaria que vocês usassem para constantemente alcançar a purificação das vossas bocas, mas para não dificultar, então eu não fiz isso obrigatório. E de acordo com outra narração, conforme o tema estamos aqui a abordar, Abu Huraira radiallahu anhu diz, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Da'uni ma taraktukum. Deixem-me, desde que eu vos deixe também sem esclarecer alguma coisa. Deixem-me, não me coloquem questões que depois a coisa pode se tornar obrigatória. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Innama ahlaka man kana qablakum. Um povo que antecedeu a vós, Allah subhanahu wa ta'ala destruiu. Por quê? Conforme o hadith do Muslim, bikathrati su'alihim, por causa das suas perguntas exageradas. Su'aluhum wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, por causa das suas questões e divergências que eles tinham, não é? Questões exageradas para com os seus profetas. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ. Quando eu vos proibir algo, então abstenham-se daquilo. Eu disse que para não fazer algo, abstenham-se daquilo. Não tragam perguntas acima de perguntas, porque poderá complicar a vossa própria situação. Foi dito, é proibido, é suficiente proibido. Não vamos colocar mais perguntas. O profeta diz: وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ. Se eu vos ordenar a fazer algo, ponham em prática aquilo que eu vos ordenar de acordo com a vossa capacidade. Não peçam detalhes que poderá complicar a vocês próprios. O exemplo de Bani Israel. Allah subhanahu wa ta'ala diz para Bani Israel, quando eles solicitaram Musa alayhi salam para que esclarecesse a eles quem foi a pessoa que cometeu, não é, este homicídio, tirou vida de alguém. Alguém matou uma outra pessoa, não sabiam o que era. Então Musa alayhi salam perguntou a Allah. Allah disse, para ter resposta disso, degolem uma vaca. Era suficiente pegar uma vaca e degolar. Então eles foram para Musa alayhi salam e disseram: Musa, que cor da vaca que nós temos de degolar? Não é? Uma vaca que já trabalhou na machamba ou não trabalhou na machamba? Ou moça, uma vaca desta ou daquela qualidade. Então, cada vez que eles iam perguntando, Allah ia detalhando o que eles estavam a perguntar. E a coisa tornou-se mais complicada para eles. Era fácil pegar uma vaca e degolar. Agora tinham que procurar uma vaca, não é? Sofrá, uma amarelada, uma vaca la dhalulun tuthiru al-ard, uma vaca que não cultivou a terra e não regou, não é, a terra, também não foi usado para regar a planta, nem foi usado para cultivar a terra. E uma vaca que, com várias condições, conforme o Corão menciona no Surat Al-Baqarah. Portanto, Allah, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: quando eu vos proibir algo, abstenham-se daquilo. وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ, se eu vos ordenar algo, pratiquem aquilo que eu vos ordenar de acordo com a vossa capacidade. E de acordo com outra narração ainda que vem no Muslim, o profeta sallallahu alaihi wasallam fez um khutbah. Então disse: Ya ayuhannas, qad faradallahu alaikum al-hajj fahujju. O gente, foi tornado compulsório, obrigatório para vocês fazerem a peregrinação, fazer hajj, então façam hajj. Então um indivíduo disse: Akulla amin ya Rasulallah, o profeta de Allah, temos que fazer o hajj em todos os anos? O
profeta sallallahu alaihi wasallam faz um hajj. Era suficiente fazer hajj. Uma vez, 2 vezes, 5 vezes, 10. Quanto cada um quisesse fazer, faria. Então, este homem pergunta, profeta de Allah, temos que fazer o hajj todos os anos? Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam manteve-se em silêncio e ele foi perguntando, foi insistindo, até que colocou essa pergunta 3 vezes. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, "Lau qultu na'am", se eu dissesse que sim. Alguém está perguntando, fazer hajj todos os anos, profeta, se eu dissesse que sim, la wajabat, tornar-se-ia obrigatório, wala mastata'tum, e vocês não teriam capacidade de fazer o hajj todos os anos. Então o profeta em seguida diz, dharuni ma taraktukum, se eu deixei de esclarecer alguma coisa, já ordenei, né, no seu geral, já ordenei, sigam aquilo. Não compliquem a coisa em trazer mais perguntas. Portanto, perguntas exageradas, a pessoa poderá não gostar, conforme uma narração que encontra-se também no Sahih al-Bukhari, na autoria de Abu Musa al-Ashari, radiallahu anhu. O profeta sallallahu alaihi wasallam foi colocado certas questões que o profeta sallallahu alaihi wasallam não ficou satisfeito, não gostou de ser colocado aquelas questões. Falamma ukthira alayhi, quando as pessoas continuamente iam colocando essas perguntas, o profeta sallallahu alaihi wasallam ficou chateado. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse para as pessoas, saluni amma shi'tum, querem perguntar? Ok, perguntem o que vocês querem perguntar. Então um indivíduo disse, man abi, o profeta de Allah, quem é meu pai? Imaginemos esse tipo de pergunta, quem é meu pai? Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, abuka Hudhafa, teu pai é Hudhafa. Faqama akhar, levantou um outro e diz, man abi ya Rasulallah, o profeta de Allah, quem é meu pai? Então o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, abuka Salim maula Shayba, o teu pai é Salim maula de Shayba. Então quando Umar radiallahu anhu deparou a zanga na cara do profeta sallallahu alaihi wasallam, então Umar radiallahu anhu diz, ya Rasulallah, inna natubu ila Allah azza wa jalla, o mensageiro de Allah, nós nos arrependemos a Allah subhanahu wa ta'ala por causa da situação que nós te colocamos. E na outra narração ainda menciona que um indivíduo foi perguntado também, quem é meu pai? O profeta sallallahu alaihi wasallam, teu pai é tal fulano, que era um indivíduo além daquele quem ele considerava ser seu pai. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam, Allah diz, não coloquem perguntas que quando forem esclarecidas não vão gostar. E qual foi o resultado? O resultado foi este. Então, perguntas exageradas. Imagina, você está a perguntar a alguém, você sabe, né? Você vive com alguém que tua mãe disse que aquele é teu pai. Desde pequeno, você considera aquele como teu pai. E agora você tem uma oportunidade de fazer uma pergunta uma outra pessoa, quem é meu pai? Imagina se aquela pessoa saber de facto quem é teu pai, e dizer, não, teu pai é aquele, uma outra pessoa, como é que você vai se sentir? Portanto, este hadith incentiva-nos a não colocarmos perguntas desnecessárias, e tem um hadith claro que vem situação de gênero onde a resposta não foi satisfatória porque o indivíduo acabou descobrindo a verdade e foi tirar contas com a sua própria mãe por causa daquilo que ele foi esclarecido. Portanto, o Islã condena perguntas exageradas. As perguntas devem ser feitas sim para esclarecer as dúvidas que nós temos no nosso aprendizado, fazermos as coisas com convicção e certeza, não é? Confirmação da verdade daquilo que nós estamos a aprender, e não perguntas desnecessárias que não nos beneficiam de jeito algum. Portanto, isto foi condenado e o profeta sallallahu alaihi wasallam não permitiu este tipo de pergunta. Que Allah subhanahu wa ta'ala conceda-nos o tawfiq. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk.